Gonê arrasou atuando como PGR no julgamento, apesar aí do seu tom ligeiramente entediante. E foi completamente atacado por isso. Aliás, ele disse: não é preciso uma ordem assinada por Bolsonaro para o golpe. Vamos saber mais sobre isso com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Rapaziada. Pois é. Eu vou começar com esse comentário já. Realmente, o texto do Gonê é ótimo, mas a forma, meu amigo, precisa melhorar muito. Podia inverter, né? Podia ter pego o texto do Alexandre de Moraes e ter entregue pro Gonê, o texto do Gonê entregue pro Alexandre de Moraes, né? Não, mas o Gonê ia matar o texto do Alexandre de Moraes também. É verdade. É verdade. Não, mas eu acho que o raciocínio é o contrário. Se o texto do Gonê estivesse na boca do Alexandre de Moraes, ia ser tipo um tiro de bazuca no coração do bolsonarismo, né? Ia, mas eu ia dizer até a lista telefônica, né? A Marina, por exemplo, ia surtar no chat. Ó, vamos trazer aqui para vocês o que foi esse tal do texto do Gonê que nós estamos falando aqui. Gonê, golpe consumado impediria julgar Jair Bolsonaro, diz Gonê. Gente, ele tá dizendo uma obviedade. Tá? Isso é óbvio. Só que isso serviu para enfurecer os bolsonaristas. Daqui a pouco eu vou falar sobre o porquê disso. Porque eles esperavam isso do Alexandre de Moraes. Eles esperavam isso do Flávio Dino. E aí vira o conservador Gonê, o cara que é ligado ao EDP do Gilmar Mendes, Gonê, o cara que andou com bolsonaristas para virar PGR, o Gonê. Aí ele vai lá, pau! Ele vai lá e mata o processo do golpe no coração. O Procurador-Geral da República diz que quando um presidente convoca a cúpula militar, o golpe está em curso. Porque é isso, gente. Assim, vamos pegar o que o Bolsonaro fala. Se ele fala de estado de sítio ou qualquer outra anomalia do ponto de vista institucional, se a gente não tiver num estado de guerra, Ana, é golpe. É uma manobra indevida. Você não brinca de fazer corte marcial, de abolir direitos como habeas corpus. Isso é coisa de ditadura, gente. Isso é coisa de gente que quer perseguir inimigo político. Em manifestação no julgamento da ação penal, aqui nessa matéria do Poder 360, da ação penal de tentativa de golpe de Estado, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, branco, afirmou que a reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e comandantes das Forças Armadas é a prova de que o golpe estava em execução. Para ele, os ataques do 8 de janeiro de 2023 representam uma etapa necessária para a execução do golpe. Gonê sustentou que não se tratava de meras conversas entre pessoas sem condições de agir, mas de um processo criminoso em andamento, planejado de forma persistente e sistemática pelo grupo liderado por Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo. Vamos então trazer o discurso do Gonê, e aí eu quero trazer o motivo da fúria dos bolsonaristas, sobretudo do Demóstenes Torres. Vamos ver o didatismo do Paulo Gonê nessa parte. Em conjunto. E Deus tenha piedade de nós que vai ouvir a voz deste homem de novo. Gonê, toma Biontônico Fontoura, acorda mais animadinho. A Ana tem um café legal aí para te recomendar. Fica a dica. Esses eventos desvendam não uma maquinação desgarrada da realidade prática, tampouco meros atos de cogitação, mas a colocação em marcha de plano de operação antidemocrática ofensiva ao bem jurídico tutelado pelo Código Penal. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. Neste caso, estaríamos no campo ainda mais contíguo ao da consumação do golpe, se não já na sua consecução. A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, com apelo ao emprego da força bruta real ou ameaçado. A cooperação entre si dos denunciados para esse objetivo derradeiro, sob a coordenação, inspiração e determinação derradeira do ex-presidente da República denunciado, torna nítida a organização criminosa no seu significado penal. Ana, é o seguinte, esse discurso do Gonê que está impecável, é isso. Eles se reuniram para cogitar não aceitar o resultado das eleições, é golpe.
Isso provocou a ira, porque o advogado mais maçante de todos foi o Demóstenes, que eu falei para vocês aí no intervalo dos cortes. Eu acho que o Demóstenes quer se lançar candidato, ele tá de olho aí em holofotes, ele tá de olho nesse tipo de coisa. Mas, e o Demóstenes bajulou todo mundo, falou bem do Alexandre, falou que leva cigarro pro Bolsonaro, mas que respeita o ministro Alexandre, falou do Luiz Fux, falou do Flávio Dino, que ficou com a cara torta para ele, falou da Carmen Lúcia, falou do Zanin, todo mundo ali cheio de elogios, e ele detonou uma pessoa. E por um acaso foi a pessoa que o Demóstenes mais teve contato, porque o Gonê fez o périplo de todos os PGRs, que é falar com os conservadores para conquistar os votos, porque os progressistas, em nome do governismo, geralmente conduzem o favorito. O desafio era conseguir a massa de conservadores para ele ter o coeficiente lá de votos e virar o procurador-geral. Essa revista de Brasília traz aqui o argumento do Demóstenes contra o Gonê. Demóstenes Torres diz que Gonê é incongruente, é preciso defender a liberdade de expressão no STF. Gente, essa vai ser uma palavra que a gente vai ouvir muito nas eleições e eu não aguento mais, sinceramente. Assim. A gente vai ouvir... Eu nunca vi tanta gente lesada por falta de liberdade de expressão. É um saco isso. Tipo, a gente já vive na era da internet, as pessoas estão hiperconectadas o tempo todo. Você tem liberdade de expressão. O que as pessoas precisam aprender é que você tem, junto com a liberdade de expressão, você tem responsabilidade. Uhum. Então, se você comete crime, você tem que pagar. É simples. Exatamente. Se você ofende alguém, a pessoa tem o direito de processar. Tipo, você é responsável pelo que você fala. As pessoas acham que crimes cometidos com palavras não são crimes. Não são crimes. Que sempre foi o principal problema, o imortal Flow Podcast do Monark e o Skylab. Isso é um programa jornalístico. Vocês não precisam ser formados. Há uma repercussão pública. Toda vez que os bolsonaristas queriam criar os veículos de comunicação deles, não queriam ter a responsabilidade dos veículos comerciais. E você tem, gente. Eu tenho. Eu sou responsável pelas coisas que eu falo. Sabe, não é possível. Você vai lá, arquiteta um golpe de Estado, semeia esse sentimento na sociedade, porque o risco maior é esse, não é nem o grupo do Bolsonaro. Quantas outras pessoas vão querer questionar o Supremo Tribunal Federal, gente? Quantas outras pessoas vão querer fechar o parlamento? A gente precisa de uma coisa, e não se trata de não criticar. Eu critico a institucionalidade. Eu acho uma aberração o Congresso na configuração que nós temos. Mas nós temos que manter aquela casa. Porque senão a outra opção é péssima. A gente precisa mudar os mecanismos pela institucionalidade, ou então bancar. Se você quer fazer uma revolução, você banca o que você vai fazer. Que vai envolver atos ilegais. É simples. Só que o bolsonarismo, esse reacionarismo Neymar, 50 tons de Neymar, eles dão um golpe aí e falam, ai, minha barriguinha. Comi uma lagosta ontem, caiu ruim. Sabe, é tipo o cara que fica bêbado na festa e culpa água mineral. Não é possível. Não é possível, cara. Banca teus B.O., velho. Eu não aguentei de mim mesmo. Banca teus B.O., pô. Sabe, não é possível. E aí, por que ele ficou tão brabo? Porque o Gonê, em 5 de fevereiro, lá em fevereiro, ele estava neste almoço com todos os reacionários. Marco Aurélio Melo, o Demóstenes era o anfitrião, o Ricardo Salles. E o Gonê foi o cara mais contundente hoje. É muito louco, cara. Ele vai botar o cliente do Demóstenes na cadeia. O Gonê é o segundo do lado direito? Isso. Ele tava com mais cabelinho. Ele tá sorrindo? Ele tá sorrindo. Olha, acho que eu nunca tinha Falciane, né? Uhum. Rapaz. Ele tava com juristas do golpe, ele tava com agro. O Gonê enganou todo mundo. Porque, na verdade, é isso. Quem foi que resistiu ao golpe? Sem dúvida, o Lula, com os movimentos sociais à esquerda, é uma massa importante, mas nós não temos dinheiro, né, gente? Agora, foi também uma resistência por dentro da elite. Ele enganou todo mundo. Os caras acharam que era Augusto Aras. Só que não é. Ele vai meter os caras na cadeia. E aí, nesse mesmo jogo, o Alexandre de Moraes, que está sendo o alvo dos bolsonaristas, ele deu uma afrouxada, ele está mais manso. Você deve ter visto isso lá.
O Moraes tá tranquilo. Quem ficou com a bucha de mexer a acusação, e que é o correto no procedimento, a gente está muito mal acostumado com a Lava Jato, né? Porque a Lava Jato, o Moro dominava o Deltan, né? O Deltan era um programador bem ruinzinho, né? A gente está vendo um procurador que age como procurador e um juiz que age como juiz. Uhum. Até em termos de texto, assim, o texto do Gonê, ele se permite ser mais adjetivado, né? A qualificar mais as coisas, e é isso, né? É um texto de um procurador, assim. Falta aí na entrega do texto, assim, um pouco, né, de emoção, mas como texto e para estabelecer a conexão entre os acontecimentos, sim, foi um ótimo texto, eu concordo com você, foi um ótimo texto do Gonê. E o tom do Alexandre de Moraes tem sido esse tom, é um tom que também talvez procure se preservar, entende? Não se permitir sair 1 milímetro da linha, porque na posição dele ele não pode arcar com isso. Né? Ele não pode errar. Não pode errar, ele não pode perder estribeira, ele não pode reagir na hora errada, então ele está tendo que ter um controle muito grande, assim, até mesmo, né, as risadas, assim, todas são calculadas, assim, né? Porque nesse momento qualquer desvio pode e será usado como defesa, né, dos acusados ali, né? Então tem que ter esse cuidado ali. Mas aí, voltando pro Gonê, a forma como ele conseguiu encadear, né, no texto, essas conexões, isso foi um ponto muito importante, porque isso meio que desmonta também parte das estratégias de defesa, entre elas, essa de dizer que o Bolsonaro... Teve uma coisa que me chamou muita atenção, eles vêm tentando emplacar a ideia de que o Bolsonaro não pode ser conectado ao 8 de janeiro, inclusive eu vi até na imprensa isso também, né? Não dá para conectar o Bolsonaro ao 8 de janeiro, né? E aí traçar essa linha e mostrar a tentativa continuada de golpe e enfatizar muito a forma como o Bolsonaro e seu entorno trabalham na influência, né, das pessoas, das lives, a conclamação dos apoiadores, enfim, como eles criam essa massa de manobra para que essa massa vá lá fazer o trabalho sujo em nome deles, né? Que é uma estratégia, né, desse golpe, não é botar tanque na rua, não é o cara tá lá envolvido pessoalmente, é um golpe por proxy, usando, né, o idiota, né, o seguidor idiota, é um golpe da era da influência, né? E aí o discurso do Gonê foi interessante para estabelecer muito bem isso, né? Apesar de que muita gente não prestou atenção, porque a entrega falta aí um pouquinho de ânimo, talvez aquele ânimo que ele estava demonstrando ali naquele eu acho que e aí eu acho que ele enfurece mais, porque os operadores do direito sacam o que ele está fazendo. Sacam. Não, o público pode até não entender, os operadores sacam. Sacam mesmo. Vou terminar aqui com o comentário só porque eu gostei da referência. Vogon infiltrado. Vamos lá. Vamos por aqui, porque eu não sei quanto tempo foi também. Vamos lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia que eu não cronometrarei.